Olá, tudo bem? Queridos alunos do oitavo ano da Escola Municipal Dilermando Cruz. Aqui quem fala é o professor João Carlos, de História, e estamos iniciando aqui mais um vídeo para os nossos alunos aí do oitavo ano, das turmas que eu trabalho do oitavo ano. Hoje, na nossa segunda aula do ano, nós vamos estudar sobre as sociedades africanas. Esse é um assunto importante, porque geralmente quando a gente fala na história do Brasil dos africanos, a gente lembra logo da escravidão, né? Como se essas populações que vieram da África para o Brasil, elas não tivessem uma cultura e uma história anterior a esse período em que eles vieram para cá como escravos, né? Esses africanos chegaram no Brasil a partir do século XVI, né? E a escravidão vigorou no Brasil até 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. E isso tem uma longa história também de resistência dos negros, também da sociedade civil brasileira, na luta pelo fim da escravidão. Não foi produto apenas de uma lei assinada pela princesa, né? Mas é interessante destacar, não sei se vocês perceberam no início, quando eu falei dos africanos, eu falei de populações africanas, né? De sociedades africanas, porque a África ela é um continente, ela não é um país único, né? Em que todos são iguais. Às vezes a gente usa esses termos, né? Índios, africanos, e passa essa impressão de que são populações homogêneas, que têm uma mesma cultura, falam a mesma língua, se comportam da mesma forma, têm histórias iguais, né? A história deles é igual. Não, né? A África é um continente muito grande, bastante diverso, com culturas, histórias e atividades econômicas muito diferentes, dependendo da área do continente africano que a gente está falando. E é uma população dividida, a população africana, ela é dividida em dezenas, centenas de etnias que lá viveram ao longo do tempo, com centenas e dezenas de culturas diferentes, com línguas diferentes, com manifestações religiosas diferentes. Às vezes a gente esquece, né? O Egito, por exemplo, né, dos faraós, das pirâmides, ele se situa na África, né? E então, assim, o continente africano ele é muito extenso, muito vasto, muito rico em diferentes culturas, também rico em economia. A questão é que a África não é um continente pobre, ela foi historicamente um continente empobrecido, porque ele foi conquistado mais de uma vez pelos europeus, que lá começaram a explorar as riquezas africanas, né? O marfim, os diamantes, o ouro, o próprio tráfico de escravos, né? Durante o século XVI, a escravidão ela tinha cor de pele, né? Isso nem sempre na história foi assim, né? Na Idade Antiga, a escravidão nada tinha a ver com a etnia da pessoa, né? Haviam escravos brancos, escravos asiáticos, escravos africanos. Geralmente, os escravos eram prisioneiros de guerra na Idade Antiga. Já no século XVI, o continente africano foi escravizado, especificamente o continente africano. Também na América houve escravidão dos indígenas, né? Na Ásia também, das populações nativas, na Oceania, né? Os aborígenes australianos. Porém, a diferença é que os africanos também passaram pela diáspora, né? Além de serem escravizados, eles foram vendidos para diversos cantos do mundo, principalmente para a América. E o Brasil foi o país que mais recebeu escravos no continente africano. Tanto é que, depois da Nigéria, o Brasil é o segundo país com mais negros em quantidade de população, né, de gente, né, pessoas. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, né? Metade dessa população é composta por pretos e pardos, né? Mais ou menos 100 milhões aí de pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história das sociedades africanas, continuando aquele movimento de falar de assuntos do sétimo ano, né? Esse é um assunto do sétimo ano. Então, eu vou compartilhar aqui nossa apostila e a gente vai começar a falar sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o nosso material. Está aqui na tela. Material do oitavo ano, desse ano, né? Primeiro BIA. A gente vem aqui no sumário
Nós já falamos sobre a crise do século XIV e a modernidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as sociedades africanas aí, nessas páginas aqui, página 62 até a 65, tá bom? Então, vamos passando aqui. Como eu já tinha conversado com vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu me achar. Achei. Eu acho que está na página 62, não é isso? Vamos ver aqui. Isso, ainda na 62. Isso. Página 62 até a 65. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha. Organização social e política das sociedades africanas. Atualmente, 54 países existem no continente africano. Nesse território, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, vivem cerca de 1 bilhão de pessoas. A população da Terra hoje, ela tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? Um sétimo vive na África, como a gente está vendo aí. Hoje, como no passado, esse continente possui grande diversidade de paisagens, culturas e povos, como eu disse para vocês anteriormente. Aqui você vê o mapa da África, a gente não vê um país só, são 54 países, né? E se a gente for olhar a divisão, isso é a divisão política por país, tá? Quando a gente pega um continente e divide em países, a gente está falando de divisão política, tá? Agora, a gente poderia fazer uma divisão étnica, seria muito mais dividida, porque dentro de cada paísinho desse da África, você tem várias divisões étnicas de povos, diferentes povos que vivem ali dentro, com diferentes culturas, com diferentes línguas, tá? Ou dialetos, dependendo do grau, da quantidade, da grandeza de cada povo. Alguns povos são bem pequenininhos, são como se fossem tribos, então não chega a ser uma língua, é um dialeto, tá? Outros povos já têm uma expressão, uma representatividade grande dentro daquele país. Hoje, como no passado, esse continente possui grande diversidade de paisagens, culturas e povos, cada um deles com suas próprias tradições, línguas, crenças, organização social e política, como disse para vocês. A África possui estreita relação com a formação do Brasil, uma vez que desde o século XVI, homens e mulheres africanos foram escravizados e obrigados a trabalhar aqui. Por conta desse processo histórico, a cultura brasileira carrega tantos elementos da cultura africana, além do que o Brasil é o país com a maior população negra fora da África, como disse para vocês. O Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas de cor preta e parda, tá? Só perde para a Nigéria. No século XV, os contatos entre europeus e africanos se intensificaram. Junto com esses contatos, surgiram muitas visões sobre os povos que habitavam o continente africano. Os europeus, principalmente os portugueses, motivados por uma crença em sua superioridade, não demoraram a construir narrativas que diminuíam as populações com que tinham contato, construindo assim uma imagem preconceituosa do continente africano e de seus habitantes. Alguns desses relatos afirmavam que a África era uma terra isolada, onde só existiam florestas e desertos, habitados por animais selvagens e povos primitivos. Assim, os africanos eram tidos como inferiores, atrasados, sem escrita história e cultura, que não é verdade. A gente vai ver exatamente na aula de hoje. Essas ideias estavam equivocadas porque desde o Egito Antigo ao Egito aí que eu tinha falado, populações africanas possuíam sistemas de escrita, né? Além disso, a escrita, inclusive, surgiu muito perto dali. A primeira escrita no papel foi no Egito, que eram os antigos papiros, que é a primeira forma de papel. Papiro era uma planta que, a partir dali, você extrai a seiva e vai fabricando uma forma de papel. Aqueles pergaminhos que você abre assim, nos tubinhos, aquilo ali é o papiro. O papiro surgiu no Egito, o Egito está na África. E a primeira forma de escrita em papel foram os chamados hieroglifos. Os hieroglifos surgiram no Egito, tá? E a escrita ela surgiu muito perto ali da África, no Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia, que era chamada escrita cuneiforme, em placas de argila. Isso tudo a gente viu aí, vocês viram no sexto ano. Populações africanas possuíam sistemas de escrita. Deixa eu só pausar aqui rapidinho para botar o meu carregador, senão vai acabar a bateria do computador. Só um minutinho.
carregado. Vamos lá. É, essas ideias estavam equivocadas, porque desde o Egito Antigo, populações africanas possuíam sistemas de escrita. Além disso, muito antes da chegada dos europeus, entre os séculos 6 e 15, existiam no continente africano grupos nômades. Grupos nômades são povos que vivem vagando, 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 eles não têm um território fixo. Comunidades que viviam em pequenas aldeias e outros que estavam organizados em grandes reinos e impérios, com imensas cidades e uma intensa vida urbana, com trocas comerciais com os povos da Europa, Oriente Médio e Ásia. Isso é interessante da gente destacar, porque a gente pode perguntar assim, mas o João, beleza, você falou que na Idade Moderna, né, que é esse período que a gente está vendo, do século XVI em diante, até a Revolução Francesa, a escravidão ela era por critério étnico. Os africanos foram os negros, né? Os escravos eram os negros africanos. Mas por que exatamente os negros africanos? Né? Por que não os índios foram vendidos para o mundo todo como escravos? Ou as populações amarelas da Ásia? Né? Exatamente por conta dessa visão preconceituosa que os europeus tinham de que os africanos eram povos inferiores e primitivos. Tá? Então, em tese, esses caras mereciam, entre aspas, na visão desses caras, que eles fossem escravizados e vendidos para o mundo todo como uma mercadoria, realmente. Escravidão é uma coisa que existe no mundo desde a propriedade privada lá na pré-história. Mas essa escravidão do século XVI é uma escravidão diferente, porque pela primeira vez as pessoas elas eram vendidas como uma mercadoria. Isso não existia antes. Os africanos, as sociedades africanas, os reinos da África, a gente vai ver que essas sociedades africanas elas tinham tribos, mas também algumas eram reinos muito poderosos, inclusive, tá? Eles também tinham escravos, tá? Os índios também tinham escravos na América, né? Mas era uma escravidão diferente, era uma escravidão local, era uma escravidão parecida com a escravidão da Idade Antiga, antes do Império Romano. Era uma coisa mais de prisioneiro de guerra. Você vence um grupo inimigo e você escraviza os soldados que você aprisiona. Né? Só que aqui não. Os europeus, principalmente os portugueses, que foram os que mais fizeram isso, eles conquistaram territórios na África, pegaram os escravos de lá e começaram a vender para fora da África. Né? Transportavam esses caras para a Ásia, alguns para a Europa, poucos, né? Mas principalmente para a América, para abastecer as suas colônias na América. Tá bom? Foi daí que os africanos chegaram no Brasil. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, agora que tem um dever. Isso. Eu quero que vocês deem uma olhada, quero que vocês deem uma lida nesse texto desse historiador, Alberto Costa e Silva. Vão responder a essas questões. Deixa eu ver aqui. Segundo texto. Isso, vocês vão responder essas 3 perguntas no caderno, vão tirar foto e mandar para mim. A 2, a 3 e a 4. Beleza? Além disso, vocês também vão fazer essa parte aqui, ó, investigando. Tá? A 5 e a 6. Vamos ler aqui o enunciado. Durante os séculos 16 e 19, entraram no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados, a maioria falantes das línguas bantas. Esses homens e mulheres nos deixaram uma importante contribuição cultural, e suas vozes podem ser ouvidas por nós até hoje. Como? Por meio da influência dessas línguas em nosso idioma. Muitas palavras que usamos têm origem no banto, ou seja, na África. Faço exercícios abaixo. Como eu disse para vocês, a África ela foi historicamente composta por diferentes sociedades. Essas sociedades também tinham línguas diferentes. Os africanos que vinham para cá, eles não eram do mesmo lugar, não falavam a mesma língua. Uma dessas línguas é o banto, como o material traz aqui. E algumas dessas línguas foram incorporadas ao nosso vocabulário aqui no Brasil. Então, você vai pesquisar, tá, num dicionário, e vai colocar o significado dessas palavras aí no caderno. Então, além das questões 2, 3 e 4, vocês vão fazer as questões número 5 e número 6, tá? Da página 63. Beleza?
Agora a gente vai continuar aqui. A gente vai falar sobre alguns reinos da África. O reino de Gana, a terra do ouro. Um dos primeiros estados formados ao sul do Saara. Saara é um deserto que tem na África. O reino de Gana foi formado a partir do século IV. Olha como ele é antigo. Os europeus só chegaram na África no século XV. Tá? Como resultado da luta, isso os europeus da Idade Moderna, tá? Porque os gregos e os romanos tinham relações com a África também. Sua história é bem conhecida dos historiadores, pois os árabes muçulmanos escreveram muito sobre ele, uma vez que interessavam-se em conhecer melhor o reino, que controlava importantes minas de ouro, ou seja, o reino de Gana era um dos grandes reinos da África, e uma das principais riquezas que tinham ali era o ouro. Os habitantes de Gana praticavam, só que não era a única atividade econômica, né? A gente vai ver isso aqui agora. Praticava agricultura, artesanato, comércio, exploração aurífera, que é do ouro, né? Atividades que garantiam grande prosperidade ao reino, grande riqueza ao reino. Gana era um estado centralizado, na figura do rei, ou seja, você tinha um rei, o rei de Gana, que mandava em todo o reino. Chamado de Gana, que significava senhor da guerra. Os reis eram considerados autoridades políticas, militares e religiosas, pois eles eram vistos como intermediários entre os homens e os deuses. Militarmente, o reino possuía um grande e permanente exército, o que permitiu a Gana dominar aldeias e cidades vizinhas, que eram obrigados a pagar tributos, impostos e a prestar serviços militares em caso de guerra. Assim, pode-se observar o papel fundamental que o exército desempenhava no reino, pois, além de defender o território de ataques, assegurava a conquista de novos soldados. Por quê? Assim pode-se... Desculpa, gente. Vou repetir o parágrafo. Militarmente, o reino possuía um grande e permanente exército, que permitiu a Gana dominar aldeias e cidades vizinhas, que eram obrigadas a pagar impostos e a prestar serviços militares em caso de guerra. Assim, pode-se observar o papel fundamental que o exército desempenhava no reino, pois, além de defender o território de ataques, assegurava a conquista de novos soldados. Conforme você ia escravizando, você ia adquirindo também novos soldados ao seu reino, conquistando outros territórios. Né? No século XI, com a intensificação dos contatos com os muçulmanos, os reis e grande parte da nobreza de Gana se converteu ao islamismo, mas a maior parte da população permaneceu seguindo a religião de seus antepassados, politeístas. O que são politeístas? Acreditam em vários deuses. Ou seja, o que a apostila está dizendo para a gente? Que Gana era um reino centralizado, quem mandava no reino era o rei de Gana, tá? Esse reino, ele dominava territórios e populações, tribos vizinhas, obrigando eles a pagarem impostos para o reino de Gana. O reino de Gana era um reino muito rico, principalmente em ouro, mas também em atividades como agricultura e artesanato e comércio. A religião oficial de Gana, a partir do século XI, passou a ser o islamismo, mas antes, o reino de Gana ele tinha como religião oficial o politeísmo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Mas dentro do reino de Gana, haviam duas religiões que a população praticava. Alguns eram islâmicos, seguidores do islamismo, de Alá, né, que tem o deus Alá, e outros eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O reino de Gana sofreu com inúmeras disputas e invasões ao longo do tempo, mesmo contando com um poderoso exército. O reino foi conquistado pelos almorávidas, o povo islâmico do norte da África, por volta do século de 1076, ou seja, mais ou menos no século XI, eles acabaram dominados por um outro povo. Os ganeses até conseguiram reconquistar sua independência, mas o reino nunca recuperou seu poderio. No século XII, Gana foi conquistado por tropas do reino de Mali. E percebam que você tem ali grupos, reinos, que eles fazem guerras entre si por disputas de território. Então, o reino de Gana ele acabou sendo dominado no século XI, ele recupera a sua independência, mas no século XII ele é totalmente dominado depois por um outro reino, que é o reino do Mali, que é um reino também da África. Aqui você também vai fazer aqui as perguntas 7 e 8, tá, no seu caderno. E agora a gente vai fazer a leitura do reino de Mali, que foi o reino que conquistou o reino de Gana, né, no século XII. Foi nas margens do rio Níger que se desenvolveu o reino Mali. As águas desse reino fertilizavam o solo, o que favoreceu o desenvolvimento da agricultura
e eram também usadas como via de transporte. No século XII, esse reino se fortaleceu e iniciou a conquista de territórios vizinhos. Um deles foi o reino de Gana. Nessa mesma época, seu soberano, denominado Mansa, quem era o Mansa? O Mansa era o rei do Mali, tá? Era como se chamava o rei. Converteu-se ao islamismo, aí, ó. Outro reino africano que virou islâmico. Ele era o comandante militar, político e religioso do reino, devendo receber tributos de seus súditos. O Mali tornou-se um importante reino na região e sua expansão se estendeu até o século XIV, sobre áreas do reino de Gana e dos atuais Gâmbia e Senegal. As principais cidades malinesas eram Tombuctu, sede da monarquia de Gé, Gené e Gaô. Diferentes etnias compunham a população do Mali, sendo a principal delas os Mandingas. Tombuctu foi uma das mais importantes cidades muçulmanas da época. Nela, por volta do século XIII, foi criada a Universidade Sankoré. Até hoje, em Tombuctu, existem muitas bibliotecas. Algumas delas guardam coleções de livros e manuscritos escritos antigos sobre medicina, poesia, gramática, religião e direito. A cidade é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Tá? O comércio era uma das principais atividades das cidades malinesas. Negociava-se sal, ouro, cobre, tecidos, marfim, nós e pessoas, que eram compradas e vendidas para serem escravizadas. Além da atividade comercial, havia também a tecelagem, a cestaria, a produção de embarcações e de objetos de ferro e ouro. Praticavam-se ainda o cultivo de cereais, a pesca fluvial, né, nos rios, e a criação de camelos, cabras e bois. A partir do século XV, o poder do Reino do Mali entrou em declínio, por conta das invasões de populações vindas do atual Marrocos, no norte da África, e de rebeliões de povos conquistados pelos malineses. Então, o Reino do Mali, ele também foi um dos grandes reinos da África. Ele conquistou territórios vizinhos, como foi o próprio Reino de Gana. Tinha uma das principais cidades da África na época, que era Tombuctu, que era uma cidade com uma cultura muito elevada, ao ponto de, inclusive, ter uma universidade, né, muitas bibliotecas. Além disso, essa riqueza do Mali vinha do ouro, do cobre, do comércio, né, era uma cidade bastante comercial, só que eles acabaram entrando em decadência a partir do século XV, com invasões que sofreram de outras populações africanas, né, vindas ali do seu entorno, e de populações vindas de onde hoje é os Marrocos. E o Marrocos, que é um país africano atual. E agora a gente vai fechar o nosso conteúdo falando sobre os griots, tá? Deixa eu ver. Isso. Depois a gente fala do João. Os griots, eles eram contadores de histórias, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses personagens que fazem parte da história da África. Nas sociedades africanas, a história social, política e religiosa era transmitida por meio da tradição oral, ou seja, falada. Tá? Nela havia os griots, homens que percorriam longas distâncias, narrando os acontecimentos do passado. Os griots narravam os fatos em forma de poesia, acompanhados por instrumentos musicais. Em suas viagens, eles aproveitavam para conversar com as pessoas e conhecer novas histórias, que eram incorporadas às suas narrativas. Os griots transmitiram seus conhecimentos por gerações, possibilitando que vários aspectos da história da África se tornassem conhecidos atualmente. Esse é o caso da história de Soundiata Keita, considerado o fundador do Reino do Mali. O texto abaixo explica por que Soundiata foi tão importante para a história malinesa. Para produzir esse texto, o historiador senegalês Niané utilizou-se das histórias contadas pelos griots sobre o Mali. Vamos ler um pouquinho aqui. Há reis que são tão poderosos graças à sua força militar. Todo mundo treme diante deles. Contudo, quando eles morrem, só se fala mal deles. Há outros que não fazem nem bem nem mal. Quando morrem, são simplesmente esquecidos. Outros são temidos porque têm força, mas sabem utilizá-la e são amados porque amam a justiça. Sundiata pertenceu a esse último grupo. O povo o temia, mas o amava também. Ele era o pai do Mandinga, deu a paz no mundo. Depois dele, o mundo não conheceu o maior conquistador. Ou seja, quem eram os griots? Eram contadores de histórias. Naquela época, os africanos eles tinham a tradição de
de ter a sua história contada, não muito em livros, mas sim por uma tradição oral, por falar. Então, essas histórias desses reis, desses conquistadores, dessas grandes personalidades da história da África, elas não eram muito escritas, elas eram faladas. Então, as pessoas, elas ouviam as histórias desses griots e iam passando uma para as outras. E aquilo ficava no imaginário daquela população. Tá? Então, esses griots eles têm uma importância muito grande para a preservação da memória local daquelas populações da África. E agora vocês vão fazer aqui os exercícios 9, 10 e 11. Hoje tem dever para caramba, hein? Então, é do número 2 até o número 11, tá? E o jongo, para a gente, enfim, poder fechar o nosso conteúdo, tá? E passar mais um deverzinho também. Jongo, herança cultural dos povos bantos. Entre as manifestações de raiz banto, banto é um dos grupos que vieram aqui para o Brasil, escravizados também. Entre as manifestações de raiz banto presentes na cultura brasileira está o jongo. Canto e dança coletivos e música, acompanhados por percussão de tambores. Foi trazido ao Brasil por bantos escravizados, tendo florescido durante a expansão da cafeicultura na região do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, na segunda metade do século XIX. O jongo teve forte influência na formação do samba e da cultura popular no Brasil, como um todo. No Rio de Janeiro, o jongo é praticado em locais como os morros de São Carlos, Salgueiro, Mangueira, especialmente Serrinha, local de um dos principais grupos praticantes do ritmo. O jongo da Serrinha é reconhecido como espaço de resistência da cultura negra e de seus antepassados no Rio. Em 2005, o jongo foi registrado no IFAM como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. O que é um patrimônio cultural e imaterial? Que não é matéria, não é concreto, né? O jongo é uma dança, ritmos e música, tá? Que o samba veio muito desse jongo. Então, o jongo é praticamente um grupo que se reúne para poder batucar e dançar e cantar músicas de origem africana, tá? E o samba no Brasil, que surgiu no início do século XX, nos morros, nas favelas cariocas, no início das favelas cariocas, ele veio muito desses tambores, dessas batucadas do jongo. E um dos principais grupos de jongo que tem no Rio até hoje é o Jongo da Serrinha, que fica ali em Madureira, tá? Um bairro próximo ao nosso. Atualmente, o jongo é praticado nas periferias das grandes cidades ou em comunidades rurais dos estados da região sudeste. É chamado também de caxambu, tambor ou tambu. Tem até uma música do Almir Neto chamada Caxambu, vocês podem até pesquisar, que ele faz um pouco de referência ao jongo. Tá? Enfim, vocês vão agora também fazer a questão de número 12 e pesquisar um pouquinho mais sobre o jongo. Então, quais são os nossos deveres para hoje? Vocês vão ver aqui, ó, vocês vão fazer na página 63, na página 63, vai fazer o 2, 3 e 4, mais o 5 e 6. Na página 64, 7 e 8. Na página 65, o restante, 9, 10, 11 e o 12. Tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre sociedades africanas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer o dever, tá? Vocês têm uma semana para fazer. Um grande abraço e